Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, sou a mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano e hoje nós vamos conversar com a autora Simone Menoncin. Antes da gente chamar ela para conversar, ela já está nos aguardando, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela, que é O Lugar da Autonomia dos Estudantes na Formação Continuada de Professores. Primeiramente, Simone, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida? Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia para você também. É um prazer enorme estar aqui, né, nesse lançamento desse livro que para mim é a realização de um sonho. Que legal, Simone. Para a gente começar, então, nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Simone, o que é que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Então, meu nome é Simone Tatiana Menoncin. Hoje eu sou professora efetiva da rede estadual de Chapecó, Santa Catarina. No momento eu estou trabalhando como assessora de direção de escola. Tive um sonho de realizar um mestrado. Hoje eu ingressei no doutorado também. E a publicação desse livro, como eu falei, é a realização de um grande sonho. Até brincava, eu dizia que eu estava gestando, né, um bebê e que logo, logo eu queria ter esse bebê em mãos. E agora chegou o momento, então. Que legal. Nesse momento, geralmente os autores sempre fazem essa alusão, fazem essa alegoria que os seus livros são como filhos, né? E eu imagino que seja, porque é todo é um processo de escrita, e aí você vai, avalia, vê se tá bom, se não tá, volta a escrever, vai pensando nos detalhes, vai cuidando de tudo, leva um tempo, então é praticamente uma gestação mesmo. Simone, e como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra? Eu já tinha ouvido falar da editora, porque eu fui aluna do professor Ivo Dickmann. E aí, quando eu resolvi que eu iria publicar, então, a minha dissertação, eu encontrei nas redes sociais um vídeo, né, falando é que se você tem o sonho de publicar, quanto custa a publicação? Eu disse, mas eu vou entrar em contato, né, com eles, que eu sei que uma editora idônea. Então, entrei em contato e foi a partir daí que começamos o diálogo. Que bacana! Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Simone, que é O Lugar da Autonomia dos Estudantes na Formação Continuada de Professores. E aproveitando que nós estamos aqui com ele em destaque, agora eu gostaria que tu falasse um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a falar sobre esse assunto, e eu gostaria que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Esse livro ele surgiu da necessidade de pesquisar sobre autonomia, que tanto se fala nos documentos oficiais. Esse livro ele tem um pouquinho de uma viagem no tempo sobre a autonomia, o termo autonomia. Ele tem um estudo sobre o CBTC, que é o documento base das formações continuadas e da educação no estado de Santa Catarina. E também ele tem a concepção dos docentes, o que os docentes entendem sobre autonomia e como ela está presente na formação ou não está presente. Então, nós entendemos que não existe uma conceituação única entre os docentes do termo autonomia, ao mesmo tempo em que se trata tanto, se fala tanto de autonomia, a formação continuada não deixa claro, e nem o documento deixa tão claro qual é a autonomia, qual é essa autonomia e como desenvolvê-la no cotidiano da escola.
Perfeito. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Simone, que é o lugar da autonomia dos estudantes na formação continuada de professores. E agora eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela. E como é que foi essa tua experiência junto à editora para a criação da capa e também para a diagramação do miolo? Eu notei que todo o processo, assim, ele foi muito leve. Foi um momento em que eu pude colocar as minhas ideias, foi exatamente o que eu havia projetado para esse livro, desde a diagramação da capa, as ideias que surgiram ali, o que eu desejava nessa capa, né? Foi tudo muito bem aceito. E o miolo, então, eu já havia organizado esse texto, fiz a correção, né, junto com a menina da edição, e foi um processo muito tranquilo de se fazer, foi uma experiência muito agradável. Gostaria de agradecer já de antemão assim a equipe, né, uma equipe muito comprometida, uma equipe que esteve a par de todo o processo, me auxiliando em tudo. Que bacana, que legal, que bom que tu teve as tuas expectativas atendidas e que tu se sentiu bem acolhida com toda a equipe da editora. Isso é muito legal a gente ter essa devolutiva por parte dos autores também. Simone, e as pessoas que estão nos assistindo ficaram interessadas na tua obra. Como que elas fazem, então, para poder fazer a leitura dela? Essa obra ela está em e-book e eu autorizei que seja uma demanda gratuita, né? Então é só acessar, né, a obra e se deleitar com a leitura. Ela é uma leitura muito agradável, uma leitura muito tranquila. Todo o embasamento é em cima de Freire. Não poderia ser diferente. Teria que ser uma coisa acessível, né? Então a obra também ela é acessível a todos. Que bacana, vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro da Simone, que é o lugar da autonomia dos estudantes na formação continuada de professores, e aproveito para deixar então o convite à leitura à obra dela. Simone, agora que nós nos dirigimos para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm até o sonho de fazer uma publicação, seja de uma obra autoral, seja do TCC, do mestrado, do doutorado, porém ainda não o fizeram. Qual o recadinho que tu deixa para essas pessoas? O recado é possível. Acreditem que é possível e a realização de um sonho ela não tem preço, né? A realização de um sonho ela te traz a satisfação. Então acreditem, é possível, procurem né, uma editora que acolha de verdade, como a Diálogo Freiriano, e eu não esperava outra coisa, já percebendo assim que tem esse viés freiriano mesmo, de amorosidade, de acolhimento, de carinho, né? E então eu digo para as pessoas, vale a pena quando você vê o resultado do teu trabalho ali, é um livro, você é um autor, né? Que legal, fica o recado da Simone para você que está aí com o teu livro autoral, com o teu TCC, com o teu mestrado ou doutorado ali parado, seja no fundo de uma gaveta, seja nas estantes da universidade. Não fica com o teu conhecimento guardado somente para você, com ele parado, escondidinho, vamos assim dizer ali. Coloque esse conhecimento para circular. Como a Simone comentou para vocês, é uma realização pessoal e vale a pena, porque outras pessoas podem ter acesso ao teu conhecimento. De repente, tem alguém que está só esperando você fazer a sua publicação para ter acesso e, de repente, dar continuidade àquilo que você iniciou. Então, fica o recadinho para você. Simone, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Agradeço também. Bom E a dia. você, obrigada, e a você
que nos acompanhou até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para deixar um recado para que você nos conheça melhor. Na verdade, um convite, né? Para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui no nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.